deu a chave da palavra. E eu fiquei, Senhor, mas esse versículo é tão pequenininho. O que eu vou pregar no culto de domingo em cima desse versículo? E aí eu fiquei folheando a Bíblia, caçava uma história, caçava outra, ia em Gênesis, ia em Marcos, Lucas, Romanos, e eu ia procurando. Mas quando foi hoje, Deus falou assim, a palavra eu te dei no primeiro dia. Eu te dei no primeiro momento. E aí eu comecei a folhear a Bíblia. Amém? E antes de nós começarmos a palavra, eu vou fazer uma breve oração. Mas se você quiser já tomando nota, né? Quem está em célula sabe aí que a gente tem que tomar nota para compartilharmos na célula daquilo que aprendemos no domingo. Amém? Eu quero que você note o tema da palavra. E o tema é conhecendo a verdade. Amém? Inclina a sua cabeça, feche os seus olhos. Aleluia. Senhor, eis-nos aqui. Manifesta a tua presença neste lugar. Abra os nossos olhos para a tua palavra e nos mostra o Espírito por trás da letra, porque está escrito: a tua palavra é Espírito e vida. Que possamos entender em que Espírito o Senhor fala, para que a vida esteja em nós, agora e para sempre. Amém. Abre a tua Bíblia aí, o versículo-chave é João 8:32. Amém? João 8:32. Louvado seja Deus. Quem encontrou, diga glória a Deus. João 8:32 diz assim: conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Amém? Quem aqui conhece a verdade? Conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Eu preciso conhecer a verdade. E não é conhecendo que eu serei liberto, é eu conhecendo que ela irá me libertar. Não basta eu conhecer para ser liberto, eu preciso conhecer. E é a verdade que eu irei conhecer, ela própria que vai me libertar. Amém? O que significa para você conhecer a verdade? Conhecer as escrituras, não é isso? Conhecer o caminho a ser seguido. Conhecer o que devo fazer e o que não devo fazer. Conhecer o que é pecado e o que não é pecado. Conhecer o que é certo e o que é errado. Amém? Aí a gente fica, eu conheço a verdade. Eu conheço a palavra de Deus. 3 João, capítulo 1, e o versículo 4 diz assim: não tenho maior gozo do que este, o de ouvir que os meus filhos andam na verdade. O Senhor tem gozo de ouvir que os filhos andam na verdade. Amém? Que verdade é essa? Lá no livro de João, capítulo 4, e o versículo de número 28. João 4, o versículo 28. Nos versículos atrás, vai dizer que o Senhor se encontra com uma mulher samaritana à beira de um poço, né? A Bíblia vai dizer lá no versículo no versículo 4, era necessário passar por Samaria. Assim chegou a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, perto das terras de Jacó, dera ao seu filho José, que Jacó dera ao seu filho José. Ali havia o poço de Jacó. E a Bíblia diz que Jesus, passando diante do poço de Jacó, a palavra do Senhor vai dizer que Jesus teve sede. Ele queria ser saciado a sua sede. Mas na beira daquele poço havia uma mulher samaritana. E a Bíblia diz que Jesus olha para ela e ele pede água àquela mulher. E ela diz assim: como tu pedes água a uma samaritana? Os judeus não se dão bem com os samaritanos. Como podes? O Senhor fala para ela assim: se tu souberes quem te pede água, tu me pediria e eu te daria água
viva. Aquela mulher, ela não conhecia a verdade. É tanto que quando ela fala com Jesus, ela diz assim: quem me pede águas, tu me pediria água da vida. E a mulher disse: Senhor, dê-me dessa água para que eu não tenha mais sede e nem precisa voltar aqui para tirar água. Ela estava olhando para o natural. Ela não estava pegando a chave do espiritual que Jesus estava liberando sobre a vida dela. A Bíblia diz que quem é espiritual vê as coisas espirituais. E quem é natural contempla o natural. A Bíblia vai dizer que há dois homens: o homem do céu e o homem da terra. Quem é o homem da terra? Adão. E o homem do céu? Jesus. O homem natural e o homem espiritual. Se eu nasci de novo no homem espiritual, eu contemplo e entendo as coisas espirituais. Senhor, me dá mais água para que eu não volte outra vez a apanhar água. Para que eu não desça mais o poço outra vez a apanhar água. E o Senhor responde àquela mulher: se tu beberes da água que eu te der, da água da vida, nunca mais. A palavra de Jesus que disse para ela foi assim: nunca mais terá sede. Naquele momento, aquela mulher, ela passa a conhecer a revelação de Cristo. Ela passa a conhecer uma verdade tal, que a Bíblia vai dizer no versículo de número 28. Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: venha conhecer o homem que me disse tudo o que eu tenho feito. Porque no meio desses versículos você vai ver Jesus perguntando para ela: vai, chama o teu marido. E ela diz assim: eu não tenho marido. Ele disseste bem, tu não tem, o que tu tem não é teu. Há um diálogo entre ela e Jesus. E nesse diálogo Jesus começa a revelar a vida daquela mulher. E aquela mulher olha assim, e ela diz assim: olha o que ela diz no versículo de número 25 de João 4. Disse a mulher: eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo isso. E o versículo do número 26, Jesus declara: eu sou o Messias, eu estou falando com você. Ele se revela para ela, irmãos. Ele se revela, a verdade de Deus é revelada a uma samaritana. E quando ela recebe essa revelação, ela abandona o cântaro, ela sai e começa a anunciar: venha conhecer aquele que revelou toda a minha vida. Venham conhecer quem eu encontrei à beira de um poço. Venham conhecer. Quando nós recebemos a revelação de Cristo, quando nós recebemos a verdade de quem é Jesus, de verdade, nós abandonamos cântaro, nós abandonamos a vida do passado e nós seguimos anunciando: venha a conhecer a Cristo. Certo dia Jesus olha para os discípulos e diz assim: quem dizes quem é o Filho do Homem? E ele diz assim: Senhor, uns dizem que tu és Elias, uns dizem que tu és Moisés, outros dizem que tu és um dos profetas. Eles estavam falando com Jesus. E Jesus olha para eles e diz assim: e vós, quem dizeis quem eu sou? No mesmo instante, um dos discípulos foi tomado pelo Espírito de Deus. E diz assim: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Irmãos, Jesus era um homem, filho de Maria e José. Cristo era o Filho de Deus encarnado em Jesus. Naquele momento ele disse: não, eu vejo que não é sangue, não é carne que te revelaste, mas o meu Pai que está no céu. Eu sou o Cristo. Ele é a verdade. João capítulo 14, se você pode aí tomar o texto ou abrir a tua Bíblia, essa espada. João capítulo de número 14, o versículo 6. Diz assim:
Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem é essa verdade? Que o tema é conhecendo a verdade. Não é conhecer a Bíblia, é conhecer a verdade. E quem se revelou a verdade? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Cristo é a verdade. Cristo é a verdade. Eu sou a verdade. Ninguém vai ao Pai senão por mim, senão pela a verdade que sou eu. Então todos que estão andando e caminhando em cima da verdade está em Cristo. Eu sou a verdade. Que verdade é essa? A verdade. Jesus é a verdade de Deus. Você pode notar isso? Jesus é a verdade de Deus. Como ele provou o amor dele por você? Entregando a verdade. Entregando o Cristo. Eu te amo e por te amar, eu entrego o meu filho, eu entrego a verdade para você caminhar na verdade. Amém? Eu quero fazer uma pergunta para você. Conhecer a verdade liberta? O versículo diz assim: conhecereis a verdade e a verdade o libertará. Conhecer a verdade liberta. Pedro andava com Cristo e ainda não era liberto, porque Jesus disse: quando te converteres, confirma a teus irmãos. Judas andava com Cristo e Judas não era liberto. Judas não era liberto. Conhecer a verdade, andar com a verdade, liberta? Depende. Depende de que maneira você está entendendo a verdade. De que maneira até hoje você entendeu essa verdade. Haviam 12 que andavam com a verdade. Andava junto da verdade, porque Cristo é a verdade. Repita comigo: Cristo é a verdade. Quantas pessoas conhecem a Bíblia, conhecem doutrinas, e estão no mundo do cativeiro, das drogas, da promiscuidade, do pecado, da mentira. Irmãos, eu já evangelizei pessoas, de você chegar para ele e ele te falar a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse completa. Porque ele conhece a Escritura, mas ele não conhece o Espírito por trás da letra. Ele conhece a letra, ele conhece a escrita. Lúcifer conhecia da palavra, sim ou não? Quando Lúcifer vai diante de Jesus, que está no monte jejuando, 40 dias e 40 noites, ele usa da verdade, ele usa da palavra, para quê? Para manipular a mente de Cristo. Se tu és o filho de Deus, não é isso que ele fala? Se tu és o filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Se tu és o filho de Deus, lança-te daqui, porque assim está escrito. Não é isso? Ele ainda dizia, assim está escrito. Olha como é que o inimigo é sujo. Ele usa da palavra, e às vezes nós ficamos orando, oh Senhor, não sei o que, Senhor, o Senhor me prometeu. Irmão, leia a palavra, conheça a verdade a verdade liberta. É dizer, Senhor, eu oro hoje porque está escrito. Se tão somente eu orar e não duvidar, o Senhor me entregará o que eu pedi em oração crendo. Eu oro porque está escrito. Usa da palavra, porque está escrito, Senhor, não corra atrás de bênção, porque está escrito que as bênçãos do Senhor me alcançará. Está escrito. Se pois o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Não há mais jugo sobre o meu ombro. Está escrito. Foi assim que o diabo fez, está escrito. Dará ordem aos seus anjos a teu respeito. Está escrito assim. E o Senhor
não pestanejou. Cristo resistiu. Sabe por que Cristo resistiu o diabo? Você já viu aquele versículo, resistir o diabo e ele fugirá de vós? Alguém já disse isso para você? Resista o diabo e ele fugirá de vós? Só que antes disso, tem uma palavra escrita assim: submeta-se a Deus, resista o diabo e ele fugirá de vós. Ô crente, não vai tentar resistir Satanás sem se submeter a Deus. Jesus resistiu porque ele se submeteu a fazer a vontade do Pai. Eu preciso me submeter, e submetida a Ele, aí eu irei resistir, e resistindo, Ele vai fugir. Porque, irmão, se não tiver submetido em Deus, você pode tentar resistir o diabo de toda maneira, jejum, oração, monte, vigília, ele não vai fugir. Temos que nos submeter a Deus. Você já falou de Jesus para alguém que disse assim: irmão, já fui crente, eu conheço o que você está falando. Olha, eu era do ministério de louvor. Olha, eu sou filho de pastor. Olha, eu era do ministério de intercessão. Mas eu fui frustrada, a igreja me feriu, alguém me magoou, me enganaram, me roubaram, me manipularam. Você conhece alguém assim? Eu conheço essa verdade, eu sei de quem você está pregando. E é nessa hora que a gente fala assim: realmente você não conhece a verdade. Você não conhece a verdade, que quando a verdade disse: Abraão, sai do meio da tua parentela e vai para um lugar onde eu ainda vou te mostrar. Tu não sabe onde é, só vai e eu vou te guiar. Abraão, conhecendo a verdade em Cristo, conhecendo com quem ele falava, quem ele se relacionava, porque eu conheço Cristo, me relacionando e vivendo experiências com ele. Abraão sequer, irmão, argumentou. Ele levanta a tenda, ele pega os pertences, ele pega a família, e a Bíblia diz que ele vai em busca do lugar onde o Senhor ainda iria mostrar. Mas Abraão foi porque ele ouviu uma palavra. Quando Deus fala para Abraão trazer o filho dele como sacrifício diante do Senhor, Abraão, ele ouve a palavra de Deus. Não foi alguém que chegou e falou: Abraão, o Senhor manda te dizer que está requerendo Isaque como sacrifício. Abraão ouviu a voz de Deus. E aquele que ouve a voz de Deus, jamais ele será enganado por nenhuma voz. Porque a Bíblia diz que a ovelha, ela conhece a voz do seu pastor. Abraão sabia que ele não estava sendo enganado, que havia um Deus que estava falando com ele. Irmãos, Abraão obedeceu tanto a Deus. Às vezes você fala assim: por que Abraão era o pai da fé? Será que existe uma verdade atrás de tanta obediência? Porque se Deus pede o meu filho, é difícil eu sacrificar por alguém. É difícil sacrificar o meu filho. Há um mistério a ser revelado atrás da obediência de Abraão. Abraão conhecia a verdade. E ele disse assim, tem um versículo na Bíblia que ele vai dizer assim: subirei ao monte para levar o meu filho Isaque, porque eu tenho fé que o Senhor o ressuscitará. Você sabe o que é isso? Subindo ao monte, ele diz assim: eu tenho fé que o Senhor o ressuscitará. E ele leva aquele rapaz, porque Isaque não era uma criança, Isaque era um rapaz. Isaque subiu ao monte com lenhas para o holocausto em seus ombros. É impossível uma criança subir ao monte com lenha. E alguns versículos depois da história de Isaque, vai nos contar que tempos depois que Isaque desce, Isaque se casa. Então Isaque não era uma criança, Isaque já era um jovem, já era um rapaz. Quando Abraão sobe no monte, falando: eu creio que o Senhor tem poder para ressuscitar. Sabe o que significa isso? Quando Deus pede Isaque a Abraão, antes de Abraão subir ao monte, no coração, ele já tinha entregado. E ele não subiu ao monte para sacrificar. Ele subiu ao monte crendo que Deus tinha poder para ressuscitar Isaque. Ia ser consumido sim, ia ser consumado o fato sim, mas ele já tinha entregado. No momento que Deus pede, ele entrega.
Porque havia uma obediência, havia algo que Abraão conheceu, que poucos homens conheceram. Havia uma verdade que Abraão conheceu, que poucas pessoas conheceram. Eu quero dizer para você, o que eu falei ainda agora, conhecereis a verdade, e a verdade os... Completa comigo o versículo. Conhecereis a verdade, e a verdade os... Conhecereis a verdade, e a verdade os libertará. A resposta para isso, como que uma verdade pode libertar alguém? Como uma pessoa que aceita Cristo, passa tempo na igreja, ele ainda não está liberto. Ele ainda é fácil ser manipulado, ele ainda é fácil a ser enganado, ele ainda é fácil pensar, olhar para quando ele morava lá no Egito, às vezes desejar algumas coisas. Como pode uma pessoa, conhecendo a Cristo, ainda cair em pecado? Como pode? Abre a tua Bíblia aí em João 1, e o versículo de número 6. Amém? Desculpa, 1 João. 1 João 1:6. Primeira João 1:6. Diz assim: se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. É impossível ter comunhão com Ele e não praticar a verdade, e andar em trevas. É impossível conhecer a verdade e andar em trevas. Amém? Agora, aí onde eu tinha falado para você, em João, livro de João, capítulo 8, nós vamos ter aqui agora a resposta do conhecerei a verdade. Conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Está lá em João 8:31. Você vai entender o porquê que Deus está falando que essa verdade liberta. E por que algumas pessoas conhecem e não são libertos? Eu vou te explicar. João 8:31 diz assim: disse Jesus aos judeus que havia crido nele. Primeiro, tem que crer nele. Disse Jesus aos judeus que havia crido nele. 2 pontos. Jesus disse para alguém que cria nele, alguém que tem fé nele. Primeiro, para você ser liberto pela verdade que é Cristo, você tem que crer nele. Amém? Mas eu crer. Ah, meu filho está com dor de cabeça, minha filha está doente, está com febre. Qual é o crer nele? Você recorre primeiro aos remédios para depois orar a Deus? Ou você recorre primeiramente a Deus porque você crê que Ele tem poder para curar? Nós somos falhos no crer. Porque nós cremos na oração do outro. Ore por mim, ore pelo meu filho, ore pelo meu casamento, ore pela minha casa, ore pela minha célula, ore pela minha família, ore pela minha mãe. Crê nele. Se você orar, Ele tem poder para curar. Crê nele. Segundo, se vocês permanecerem firmes. Não é aquele crente um dia está firme, um dia está fraco, um dia está pipocando de fogo, outro dia está, oh, vida sofrida, oh Deus, oh céus, oh azar. Não, permaneceres firme. Tem que crer
e permanecer firme. Mas não é firme em qualquer promessa, não é firme em qualquer conversa. Ele diz aqui, firmes na minha palavra. Para quê? Olha, o versículo de 32 diz assim, e conhecerão a verdade e a verdade vos libertará. Esse irmão, ele muda o sentido da frase, porque existe algo atrás. Aí diz assim, ó, está dizendo assim, mas, por que o mais? Porque existe algo atrás. Pontinho, 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 mas, está dizendo o quê? Se crerem e permanecerem firme na palavra, e conhecerão a verdade. Aí ele completa o versículo 31 que diz, se creres, né? Disse Jesus aos judeus que haviam crido, que acreditava nele. Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão os meus discípulos e conhecerão a verdade. E a verdade vai te libertar. Amém? Permanecerem firmes na minha palavra. Que palavra é essa, irmão? Olha para quem está do outro lado e diz assim, que palavra é essa? A palavra está lá em João 1. Em João 1. Que palavra é essa? Permanecer firme em que palavra? Em que palavra eu preciso permanecer firme? João 1. Leia aí, se você puder. João 1. Eu vou ler para você entender. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus. Ele era Deus. E estava com ele no princípio. Ele é a palavra. Algumas Bíblias dizem assim, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. O verbo no grego significa a palavra. Ele é a palavra. Ele é o verbo. E a Bíblia está dizendo no princípio. Presta atenção, no versículo de número 2, de 1 João, versículo de número 2, está escrito assim, ele estava com Deus no princípio. Como que ele estava com Deus no princípio? Vamos ver aqui. Abre lá em Gênesis, no livro de Gênesis. Como que ele estava com Deus no princípio? Vamos lá encontrar. No livro de Gênesis. Eu amo Gênesis, irmãos. Eu amo o livro de Gênesis. Gênesis 1, 26. Como que a verdade, eu sou a verdade e a vida. Como que ele, que é a verdade, ele é a palavra. No princípio ele estava com Deus. Vamos lá, no princípio, no capítulo 1, Gênesis 1, 26 diz assim, então disse Deus, plural, façamos, não estava só. O homem segundo a nossa, tinha alguém com ele. Imagem conforme a nossa semelhança. Aí, Jesus está aí, no princípio. Onde nós vimos agora no versículo 2 de João, de 1 João. No princípio ele estava com ele. E aqui no princípio ele diz assim, disse Deus, façamos o homem segundo a nossa imagem. E a nossa semelhança, o Filho, o Cristo estava com Deus no princípio. Segundo a nossa imagem e a nossa semelhança. Deixa eu te falar uma coisa. Há uma verdade que não deixa você ser abalado. Essa verdade, ela é Cristo. Eu sou a verdade. E conhecereis essa verdade, e a verdade vai te libertar. A verdade te liberta da vontade de xingar, a verdade te liberta da maledicência, a verdade te liberta da acusação, a verdade te liberta do vício, a verdade te liberta da manipulação, a verdade te liberta de tudo, irmão. A verdade te liberta da falsidade, da mentira, a verdade te liberta da perseguição, a verdade te liberta da blasfêmia, a verdade te liberta da murmuração, a verdade, e conhecendo Ele, que é a verdade, essa verdade que é Ele, vai te libertar.
ou que você fala assim, mas aconteceu algo na tua casa e tu permaneceu de pé. Sabe por quê? Porque ele não conheceu da Bíblia, ele conheceu a verdade. Tem gente que folheia a Bíblia, sabe de cor e salteada, é importante sim. Mas o mais importante é conhecer a verdade. O mais importante é ter um relacionamento com Ele. Em muitos versículos ele vai dizer assim, se estiverem em mim e eu em vós. Ele está dizendo, esteja em mim, entre em mim e eu contigo seremos um. Irmãos, quando Jesus fala assim, um com Ele, como pode duas pessoas se tornar um? Temos professores aqui, 1 mais 1 é quanto? Alguém pode responder, 1 mais 1 é quanto? Mas na matemática de Deus ele diz assim, unirá sua esposa e vocês dois serão, irmão, 2 para Deus, 1 mais 1 não é 2, 1 mais 1 para Deus é 1. Sabe por quê? Sabe o que ele te ensina com isso? Sabe o que ele te ensina com isso? Se diminuir. Nós temos que nos diminuir para que Cristo cresça. No casamento com o meu esposo, eu e ele não somos 2, eu e ele somos 1, porque nós temos que nos diminuir. Eu e Cristo não é 2, eu e Cristo somos 1. Só na ideia de Jesus que 2 mais 2 é 1, é que ele está dizendo, não é multiplicação, é diminuir. Diminua, 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 para que Cristo cresça. Para que Cristo cresça. Ei, oi irmãos. Deixa eu te dizer uma coisa. É impossível conhecer essa verdade e eu ser abalada por qualquer tempestade, por qualquer vento. Se coloque de pé nesse lugar. Se coloque de pé nesse lugar em nome de Cristo. Deixa eu te dizer, olha para cá. Olha para cá. Você está andando com Jesus? Você está andando com Jesus? Olha aqui, olha aqui. Jesus, você. Jesus, você. Você está andando com Jesus? Você está andando com Jesus, sim ou não? Você está andando com Jesus, sim ou não? Quem é que está andando com Jesus? Pedro andava com Jesus, sim ou não? Judas andava com Jesus, sim ou não? Mas sabe o que Jesus quer? Ele quer não que você ande com Ele, mas que você esteja nele. Escuta, eu consigo agora tirar a água purinha daqui de dentro? Eu consigo? Deixa eu ver se eu consigo tirar. Para aí. Você consegue, irmão Rodrigo? Aqui? Tirar? Não, não ficou. Vem a fofoca. Vai me afastar de Jesus? Se eu estiver nele. Vem a rebelião. Vai me afastar de Jesus se eu estiver nele. Vem o desemprego. Vai me tirar de Jesus se eu estiver nele. Vem a mentira. Vai me tirar de Jesus se eu estiver nele. Vem a perseguição no trabalho, na igreja, no meu ministério, na minha casa. Vai me afastar de Jesus se eu estiver nele? Não. Nada te afastará de Cristo se você estiver inserido nele. Vem a enfermidade, mas eu estou nele.
vem a prova, mas eu estou nele. Pode vir o vendaval que vier, eu estou nele. Eu caminho com essa verdade, eu não estou junto dele, eu estou nele. Porque se eu estiver junto dele, a tempestade pode me tirar para fora, o vento. Mas se eu estiver nele, nada e nem ninguém me separará do amor de Deus. Nada, nem o cansaço, nem a fome, nem a assolação, nem a enfermidade, nem o desemprego, nem a perseguição, nem a mentira. Nada vai me tirar se eu estiver nele. Todos podem ir, mas eu vou permanecer, porque eu estou nele. Todos podem duvidar, mas eu vou acreditar, porque eu estou nele. Eu estou nele. Eu estou nele. Eu estou nele. Abacuque disse assim: ainda que a figueira não floresça, nem que haja fruto na vide, e que o fruto não produz mais o seu mantimento, e que não haja nada, ele está dizendo nada, ainda que aconteça tudo, eu todavia me alegrarei no Senhor e exaltarei o Deus da minha salvação. Aonde a gente anda por aí, é alguém falando do aumento do combustível, falando do aumento das coisas, murmurando contra a cidade, contra as ruas da cidade. Escuta, eu ouvi uma palavra do pastor Nonato quando ele disse assim, que no tempo que a cidade de Imperatriz teve aquelas enchentes no inverno, e que muitas famílias tiveram que sair de dentro da sua casa, muitos começaram a murmurar: que cidade é essa? Que governo é esse? Começaram a murmurar: que lugar nós íamos morar? Que calamidade, oh Deus! E naquele momento Deus revelou para ele que a cidade, enquanto estava murmurando, a cidade estava cultuando ao inferno. E eu tomei para mim, eu aprendi que a murmuração é cultuar ao inferno. E onde eu ando agora na rua de Paraupeba, é dizendo: a minha cidade é uma bênção, o meu bairro é uma bênção, a minha igreja é uma bênção, a minha célula é uma bênção, as irmãs da minha igreja é uma bênção, os casais, os homens, os meus pastores são uma bênção. Irmão, pode acontecer o que for lá fora. Ei! Segundo os pesquisadores, quando no nível do mar, quanto mais você desce, mais mergulhado você desce, mais profundo a metragem você descendo na profundidade do mar, mais silêncio é, mais calmo é. Quando você vai subindo, as águas começam a agitar. E vai ficando mais agitadas. Sabe o que é? Se eu estiver aprofundado em Deus, tudo pode estar de cabeça para baixo. Tudo pode estar revirado. Eu estou na calmaria, confiando em Cristo, que tudo Ele pode. Tem uma palavra do pastor Railton que ele diz assim, quando eu pergunto: pastor, como é que tá? Como é que o senhor tá? Ele diz assim: eu estou igual Jesus, dormindo no barco, e se me acordar, eu zango. Sabe por quê, irmão? Confiança em Deus. Eu sei a quem eu sirvo, eu sei para onde eu vou, eu sei quem eu sou em Deus. Quando alguém fala, hoje chegou alguém lá no meu lava-jato e disse assim: eu fiquei muito indignado quando fulano disse isso de mim. Eu falei: meu filho, não se preocupe, não é sobre você, é sobre ele. Se você sabe quem você é, não é sobre você, pode falar o que for de você. Se você sabe quem você é, qual é a sua identidade em Deus, se você conhece a verdade de Cristo,
você vai entender, não é sobre ele. É sobre ele. É sobre ela, não é sobre mim. Eu sei quem eu sou. Coloca a mão no teu peito aí. Diga, eu sei quem eu sou. Eu sei quem é a verdade. A verdade que eu sigo. A verdade que eu conheço. A verdade que me guia. E essa verdade, ela me liberta. Essa verdade, ela me liberta. Aleluias. Você que está sentindo hoje que é mais de Deus para a tua vida hoje. Que até hoje você ainda não estava entendendo o que é estar nele, sem estar com ele, estar nele. Vem aqui na frente, como um ato profético. Eu sei que você acredita em profecia, em ato profético. Irmão, tem várias passagens na Bíblia que fala de ato profético. Inclusive a ceia, ela é um ato profético. Vem como ato profético, Senhor, eu quero mais de Ti e menos de mim. Declare ao sair do teu lugar e vim como sinal de declaração. Você vai dizer, eu quero mais de Ti e menos de mim. Que eu diminua e que o Senhor cresça, que eu diminua. Jesus, é mais, Jesus, é mais. Diga, eu quero mais de Ti. Tira tudo de mim, tira tudo.
tudo de mim, sentimento, emoções, tira tudo. Eu quero mais. Eu quero mais. Eu quero mais. Eu quero mais de ti. Eu quero mais de ti na minha casa. Eu quero mais de ti no meu ministério. Eu quero mais de ti no meu trabalho. Eu quero mais de ti para Opebas. Eu quero mais de ti nessa geração. Eu quero mais de ti nos meus filhos. Eu quero mais de ti na minha célula. Eu quero mais. Eu quero mais de ti no governo. Eu quero mais de ti na sociedade. Que ele cresça, que ele cresça. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, receba mais, receba mais, receba mais. Receba mais o Senhor, receba mais o Senhor. E Ele vai te dar a sabedoria que você precisa. Receba mais. Receba mais do Senhor. Receba de Deus aqui agora. Receba de Deus a tua voz. Receba a unção do teu canto. Receba mais. Unção nova. Receba mais do Senhor no teu ministério. Receba mais do Senhor no teu ministério. Receba mais do Senhor no teu ministério. Receba. A partir de agora, levanta a tua mão para o céu. Levanta a tua mão para o céu. Diga: a partir de hoje, eu serei novo. Eu serei nova. A partir de hoje, eu vou orar diferente. Você pode dizer isso? Diga: eu vou orar diferente. A partir de hoje, vão olhar para você e vai dizer: sabe o quê? Ei, tá acontecendo alguma coisa, ela não é mais a mesma. Ele não é mais o mesmo, tá acontecendo alguma coisa com ele. Você conhece fulano? Sim, tá acontecendo algo. Não é mais o mesmo, sabe por quê? Sabe? Porque não é mais você, é Cristo que vive em você. É Cristo. E se eu estou em Cristo, nada vai me abalar. Se eu estou em Cristo, nada vai me manipular. Ei, irmão, levanta a mão e diga: eu pego essa palavra para a minha vida. Com a sua glória e todo o amor de Deus é Cristo. Jesus é a verdade de Deus manifestada em nós. E que essa verdade cresça e que eu diminua. Quem crê nisso, diga glória a Deus.
Traga para o teu coração a chave que você recebeu do céu nessa noite. E você está sendo restaurado, edificado na rocha que é Cristo. Eu estou ministrando hoje para uma igreja que não será mais enganada, para uma igreja que não será mais derrubada, para uma igreja que não será mais enganada, manipulada, uma igreja que, como diz a Bíblia, permaneçam firmes na palavra de Deus. Cristo é a palavra de Deus. Amém? Toma o seu assento. Eu quero só perguntar: tem alguém aqui que hoje você deseja reconciliar com o Senhor? Eu preciso reconciliar com o Senhor. Tem alguém? Eu acredito que já pegaram a chave. Crente é esperto, irmão. Crente é esperto. Deus está jogando chave do altar, ele está, peguei. Não é assim? Peguei, eu fico só com o meu caderninho. Quando eu recebo uma chave da palavra, eu peguei. E quando eu vou orar, eu falo: Senhor, o Senhor disse no culto de domingo, assim, assim, assim. E eu declaro. Amém? Glória a Deus. Nós temos célula durante a semana, irmãos. E eu quero dizer para vocês: não fique fora de uma célula. Foi uma da visão do Ministério Nova Aliança que me cativou. Foi célula. É onde nós somos mentoreados, acompanhados, edificados, restaurados, curados, né? Porque só curado eu curo. Só sarado eu posso ser ferramenta de Deus para sarar alguém. Só caminhando na verdade que eu tenho autoridade de pregar a verdade. Amém? Que o Senhor possa estar abençoando cada um de vocês. Vou estar passando para o irmão Tiago. Está orando por nós. Amém? Desde já eu quero dizer para vocês que foi um prazer trazer algo do céu para minha e para a sua vida. Amém? Irmãos, agora se você entendeu o que Deus falou nessa palavra, porque hoje meu coração pegou fogo. Quando Deus disse para mim bem assim, eu falei: Senhor, e se der na hora e eu sentir que não é isso que é para me pregar? Me dá um plano B aí. Sabe o que o Espírito Santo falou comigo? Eu não trabalho com plano B. Entenda. Ele disse: eu não trabalho com plano B. Vá e fale o que eu quero falar. Sabe por quê? Quando você entender essa verdade, se você entendeu, irmão, acabou. Já era, acabou para o diabo, acabou para as artimanhas, acabou. Você entendeu. Ninguém te abala mais, acabou. Amém? E ela ainda vai fluir na célula, tá? Você que está em célula ainda vai fluir água dessa fonte. Amém? Que Deus em Cristo abençoe cada um de vocês, no nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Eu gostaria de pedir que da mesma maneira que nós iniciamos o culto, nós vamos encerrar. Como foi? De joelhos. Quem tem uma necessidade para essa semana? Ou para esse mês, ou até o ano, final do ano? Eu tenho muitas, né? Então nós vamos ajoelhar e nós vamos orar, amém? Pelas nossas necessidades, aleluia. Papai querido, estamos diante da Tua doce presença. Obrigado, Senhor, pelo aquilo que aconteceu. Obrigado porque o Senhor falou aos nossos corações e ao nosso espírito. Senhor, nos colocamos ainda, na verdade não saímos. Estamos diante de Ti, Pai. E Tu és Pai bom, bondoso. O Senhor sabe o que cada um aqui tem de necessidade para essa semana, para esse mês, até o final do ano, conquistas. Ah, Senhor, nós nos prostramos diante daquele que pode resolver o impossível. Nós nos prostramos diante daquele que pode dizer o sim. Nós nos prostramos diante daquele que diz também o amém. Oh, Pai, eu sei, Senhor,
que Deus é um Deus de resposta. Tu és, como aprendemos aqui, a verdade. E nós queremos nos unir a essa verdade com o nosso espírito, para que altere a nossa alma e, consequentemente, até altere o nosso corpo. E, Senhor, responda às nossas necessidades. Pai, Tu ama dar presente aos Teus filhos. E nós que somos os Teus filhos, estamos diante de Ti, nos humilhando, Senhor, diante da Tua poderosa mão, crendo que o Senhor nos responderá. Senhor, contempla as nossas necessidades que estão sendo levadas pelos anjos através de cada oração que está sendo feita, e que ela possa descer como resposta, ainda hoje, ainda amanhã, ainda essa semana, ainda esse mês, até o final do ano, Senhor. Aquilo que é necessidade, seja uma cura, seja algo na vida financeira, seja uma conquista, nós colocamos a nossa esperança e expectativa no Senhor. Declaramos que essa semana que se iniciou hoje é uma semana de portas abertas. Declaramos, ó Deus, que tudo o que necessitamos virá do Senhor. Senhor, os planos para os irmãos que têm empresa, ó Deus, tudo que estão planejando, o Senhor vai abençoando, vai abrindo portas. Senhor, para quem tem algo, Senhor, para resolver, Senhor, no nome de Jesus, dê graça a ele ou a ela diante das pessoas que precisam. Senhor, nós somos o Teu povo, o Teu povo. E, Senhor, nós nos levantamos agora, crendo que o Senhor é quem nos sustenta para levantar. É o Senhor que nos sustenta para levantar. E Te damos, ó Deus, a honra e a glória de tudo que aconteceu nesse culto. E sustenta a nossa mão. Eu declaro uma semana abençoada, de portas abertas, cheia de cura, cheia de palavra de Deus, cheia de revelação. Senhor, no nome de Jesus, abençoa, Senhor, a minha família Nova Aliança nessa cidade. Que nós possamos ser, ó Deus, as pessoas influentes dessa cidade. Nós, Senhor, Te pedimos o dízimo dessa cidade, de pessoas, de influência, ó Deus, em nome de Jesus. Declaramos que cada um que está aqui, que pertence a essa igreja, será uma pessoa de influência nessa cidade, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Se você crê, dê um amém e glória a Deus. Aleluia, Deus abençoe você. Você me escolheu para ser Teu filho amado que Te dá prazer, pois que nada vai nos separar do Teu amor.